Boa noite. Agradeço a presença de todos que estão aqui nos prestigiando hoje e vamos dar início, então, ao 7º debate do primeiro ciclo de debates de História Antiga e Medieval da Universidade Federal de Rondonópolis. Antes do início da palestra, gostaria de relembrá-los, por favor, que desliguem suas câmeras e microfones para evitar microfonias e também interferência na apresentação. Primeiramente, então, gostaria de apresentar a palestrante e a debatedora de hoje, nessa noite dedicada à Antiguidade Tardia Romana. Iniciando, então, pelo professor Marcos, ele possui graduação em História pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestrado e doutorado pela mesma instituição. Realizou também estágio pós-doutorado pela Universidade de Nova Lisboa em 2014 e 2015. É pesquisador do GLEIR da Unesp de Franca, do Dominum, Estudos sobre Sociedades Senhoriais da UFS, e também líder do Vivarium, Laboratório de Estudos da Antiguidade e Medievo da UFMT. Atualmente é professor adjunto da Universidade Federal do Mato Grosso, atuando na área de Teoria e Metodologia da História. Foi presidente da Associação Brasileira de Estudos Medievais entre os anos de 2009 e 2013. Tem experiência na área de História, com ênfase em História, atuando principalmente nos seguintes temas: Antiguidade Tardia, Historiografia, Cristianismo, História da Igreja e Idade Média. Apresentando agora a professora Kelly. Ela possui graduação em História e Direito pela Universidade Federal do Mato Grosso, tendo feito mestrado em História pela mesma instituição. Atualmente é doutorando em História também pela Universidade Federal do Mato Grosso, com fomento da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Mato Grosso, a FAPEMAT. Também é professora de História da Igreja na Faculdade Católica do Mato Grosso e também membro do Vivarium. Suas pesquisas versam sobre os seguintes temas: Antiguidade Tardia, Poder, Justiniano, Legislação, Corpus Iuris Civilis e Procópio Cesareio. Neste momento, então, passo a palavra ao professor Marcos para iniciar sua apresentação. Bem, Marcos, é um prazer tê-lo aqui na Universidade Federal de Rondonópolis, mesmo que de forma virtual. Nós agradecemos muito a sua presença, assim como também da professora Kelly. Então, fique à vontade para poder iniciar o debate. Bom, eu quero primeiro saudar, dar boa noite a todas as pessoas presentes, agradecer por estarem aqui presentes nessa noite de quarta-feira, e um agradecimento especial ao professor Danilo pelo convite de participar desse ciclo de eventos da Universidade Federal de Rondonópolis, recentemente separada aqui da Universidade Federal do Mato Grosso, uma das mais novas universidades do país, mas que já começa com iniciativas muito boas como essa, desse ciclo de debates, especialmente nesse momento tão difícil que o Estado de Mato Grosso atravessa, o Brasil atravessa e o mundo atravessa. Espero que a gente possa ter um bom debate. Eu pretendo ser conciso, não demorar muito tempo. Acho que no debate a gente acaba tendo uma oportunidade de diálogo melhor. É verdade que, normalmente, quando a gente fala que vai ser rápido, costuma não ser, né? É um meio paradoxal, mas eu efetivamente tentarei, né? E eu quero também registrar, né, e para finalizar essa parte introdutória de agradecimento, enfim, agradecer aqui à professora Kelly por ter aceitado ser mediadora, né? Claro que o fato de ela ser minha esposa ajuda bastante nesse ponto, e a gente está meio que assim, comemorando, já que segunda-feira a gente faz 6 anos que estamos de união, então essa atividade aqui não deixa de ser uma pequena comemoração possível nesses momentos atuais. Entrando especificamente no que eu quero conversar com vocês hoje, que é pensar um pouco essa relação entre Igreja e Estado na Antiguidade Tardia, o título da palestra aponta para um alerta para o presente. Eu queria começar a minha fala com uma espécie de prólogo. Eu tinha salvado um tweet do ex-deputado federal, ex-preso por corrupção, Roberto Jefferson, e presidente do Partido Trabalhista Brasileiro. Porém, como vocês devem saber, o senhor Roberto Jefferson teve sua conta do Twitter
bloqueada para o Brasil, e com isso o tweet que eu tinha salvado também está bloqueado. Mas o ex-deputado Roberto Jefferson, ex-preso por corrupção, ele é bastante generoso em suas declarações, e eu substituí o tweet que eu ia usar de prólogo por uma reportagem que saiu no dia 19 de junho, 2 semanas atrás. É uma reportagem na coluna do jornalista Guilherme Amado, da revista Época, em que diz o seguinte, vou ler rapidamente. Primeiro é o jornalista falando que o PTB, cujo presidente é Roberto Jefferson, pretende mudar de símbolo e de lema, né? Então, diz o seguinte, o trecho da reportagem que eu trago para vocês. O novo símbolo será um leão com o mote Força e Vitória é Jesus. Assim mesmo, sem concordância verbal. E aí, uma fala do Roberto Jefferson. Somos os alferes de Deus, os atalaias da família cristã, os leões petebistas. Somos o rugido da vida e liberdade. Força e vitória, amigo, é Jesus. Fim da citação. Eu trouxe esse prólogo porque a minha ideia, é claro, pensar essa problemática da relação entre igreja e Estado, entre religião e política, na Antiguidade Tardia, mas tentando não trazer a discussão para os dias de hoje, né, mas que essa discussão não sirva como... eu usei a palavra alerta no título, mas que nos sirva para que a gente possa refletir sobre essa problemática da relação entre religião e política nos dias de hoje, especificamente na sociedade brasileira. Não é uma perspectiva de repetição da história, nem da história como mestra da vida, dando lições, o passado dando lições ao presente. Não. Mas na perspectiva de que, ao olharmos para o passado e nos depararmos com uma certa problemática como essa, das relações entre igreja e Estado, das relações entre política e religião, isso pode nos ajudar a refinar, aperfeiçoar as formas como nós podemos analisar essas questões nos dias de hoje, né? No sentido de um aperfeiçoamento, de se tornar mais refinado a nossa consciência histórica. Então, é nesse sentido que eu vou caminhar um pouco a minha fala, esse é o meu objetivo da minha fala hoje aqui, que espero que a gente possa depois discutir os pontos. Essa minha intenção, essa minha proposta, né, ela, é claro, ela está ligada a uma preocupação que eu acho que perpassa hoje a esmagadora maioria, para não dizer a totalidade, dos historiadores brasileiros, especialmente brasileiros, mas não apenas brasileiros, mas especialmente brasileiros, do papel e da função da história na sociedade contemporânea. Nós estamos aí, tivemos aí no mês passado, se não me falha a memória, algumas semanas atrás, o veto do presidente da República à proposta, à lei que regulamentava a profissão. Então, isso é claro que nos convoca a discutir esse problema. Mas confesso que a minha matriz de pensamento é um autor que, enfim, que é referência, que é um dos maiores historiadores do século XX, referência não só como o seu trabalho historiográfico, mas também a sua participação na sociedade, que é o Marc Bloch. No seu livro, que continua inescapável, Apologia da História, o Ofício do Historiador, num certo momento,
e o Bloch é muito bom em contar certas imagens e contar certos episódios, ele conta um episódio passado com ele e com o também historiador e também medievalista Henri Heine, em Estocolmo. Os dois foram para Estocolmo, provavelmente para um evento. O Mark Bloch não diz o motivo da viagem, mas os dois estavam em Estocolmo. E assim que chegaram no hotel, deixaram as suas coisas e o Pirrene falou: vamos conhecer a cidade. E eu quero conhecer a prefeitura, que parece que é nova, que é uma construção nova. E o Bloch estranha com o Pirrene: bom, mas vamos ver uma novidade, não vamos ver umas coisas mais antigas. E aí o Pirrene, então, deixa eu achar aqui, o Pirrene responde o seguinte, na visão, no relato do Bloch, né? Se eu fosse um antiquário, eu só teria olhos para as coisas velhas, mas sou um historiador. É por isso que amo a vida. Ou seja, amo a vida, amo o presente. Então, o nosso trabalho de historiador, apesar de lidarmos majoritariamente com o passado, ele se liga de forma visceral com o presente, né? Então, é essa perspectiva, a partir das reflexões do Bloch, que embasam essa minha fala. Eu escolhi falar de uma questão que é bastante debatida, bastante conhecida dos estudiosos da Antiguidade Tardia, dos tardo-antiquistas, por assim dizer, que é a relação entre igreja e Estado, entre império e igreja, entre os imperadores e os bispos, né, que está lá no título dessa minha fala de hoje. Esse é um tema, repito, bastante debatido, na qual você tem uma literatura que é farta e bastante densa sobre a questão. A proposta de hoje aqui não é fazer uma discussão historiográfica, mas propor uma análise que também não é nova, mas que corre um pouco paralelo à abordagem mais conhecida ou mais usual da temática. A abordagem mais usual da temática é pensá-la de forma institucional, das relações entre essas duas instituições, o império de um lado e a igreja do outro. O que eu vou propor para fazer hoje com vocês é pensar um pouco essa relação a partir do conceito de cultura política. E aí, como essa ideia de cultura política irá ser a minha chave interpretativa, vale que eu explicite o que eu estou entendendo por cultura política. Tá? E aqui eu escrevi para não perder. A gente vai entender, eu estou entendendo a cultura política como um conjunto de atitudes, crenças e sentimentos que dão ordem e significado ao processo político, pondo em evidência as regras e pressupostos nos quais se baseia o comportamento de seus atores. Ou seja, eu quero pensar essa cultura política como um conjunto de procedimentos, de princípios, de valores que irão permear e conduzir a política e que se refere a uma certa visão de mundo. Portanto, estamos pensando essa cultura política como um universo, um invólucro, na qual os processos, os acontecimentos políticos, religiosos, que é o que vai me interessar aqui nessa cultura política, irão ocorrer, mas principalmente irão ganhar sentido, irão ter a sua significação, né? Vão ganhar um significado. Evidentemente que essa ideia de cultura política, ela dialoga
em termos conceituais. Por um lado, com toda a discussão da nova história política dentro da escola francesa, puxada pelo René Rémond, por um lado, e, por outro lado, com a antropologia cultural e o próprio conceito de cultura. Encerrando essa parte um pouco mais teórica da minha explanação, eu quero, porque costumo fazer isso, que eu chamo de enfrentar o desafio de Alain Guerreau. O Alain Guerreau é um historiador e medievalista francês. Ele publicou, no começo do século, um livro chamado... deixa eu aqui, eu vou esquecer o título. Futuros no Passado. Nesse texto, ele lança uma ideia, ele defende uma ideia que precisa ser enfrentada. Que ideia é essa? Ele afirma que a modernidade, ou seja, a partir do século XVIII, cavou um fosso, cavou um buraco entre a modernidade e o mundo pré-moderno, e aí vale a Idade Média, e vale também a Antiguidade Tardia, tão fundo e tão extenso que é impossível atravessá-lo. Nesse sentido, ele vai dizer que conceitos que foram cunhados para pensar a modernidade, eles não são aplicáveis ao mundo pré-moderno, ao mundo da Antiguidade Tardia. Ora, o conceito de cultura política se enquadra nessa situação. É um conceito cunhado para pensar questões da política moderna, contemporânea até, se é possível adaptá-lo, levá-lo, fazer-o transpor esse poço. Me parece que o professor Guerreau tem razão em chamar a atenção que medievalistas, antiquistas, tardo-antiquistas, seja quem for que trabalhe com um período pré-moderno, precisa ter cuidado nessa transposição de conceitos. Mas, e aí, até nesse ponto eu vou com Alain Guerreau. No ponto seguinte, que é dessa impossibilidade de transposição conceitual, eu aí divirjo, com todo respeito, do Alain Guerreau. Acho que é possível, sim, fazer essa transposição, os conceitos permitem isso, e é isso que eu pretendo fazer hoje com esse conceito de cultura política que eu apresentei, ou que eu rapidamente mencionei aqui para vocês. Tentar aplicar isso para entender essa problemática da relação Igreja-Estado na Antiguidade Tardia. Dito isso, vamos enfrentamos o Alain Guerreau, vamos enfrentar agora os fatos. Vamos enfrentar o que, usando a velha máxima rankiana, o que realmente aconteceu. Vamos lá para os elementos, não todos factuais também, mas, enfim. Bom, eu queria primeiro chamar a atenção por uma mudança importante que acontecerá na forma, na política romana, na segunda metade do terceiro século. Especialmente, esse processo ele atinge o seu ponto de virada com o Diocleciano, mas ele é anterior, que é uma nova concepção de poder, ou melhor dizendo, uma nova forma de legitimação de poder. Nós estamos falando do terceiro século da Era Comum. O Estado Romano, o Império Romano, ele havia passado por um problema por graves problemas durante o período entre 234 e 284, que é tradicionalmente conhecido, ainda que eu discorde um pouco dessa terminologia, de anarquia militar ou de crise do terceiro século. De qualquer maneira, o que me interessa aqui é que
Nesse período, progressivamente, se demonstrou o esgotamento de uma forma de legitimação do poder que havia sido instaurado no Principado por Augusto. Ou seja, uma legitimação do poder de baixo para cima, né? O poder era algo que estava, pelo menos em teoria, em termos, se vocês preferirem, ideológicos, na mão do povo romano, do populus romano, e esse poder ascendia até o imperador por meio das magistraturas. É uma concepção ascendente de poder. Ora, ainda que na prática, né, o poder imperial tivesse fortemente alicerçado na capacidade dos imperadores de controlar o exército. Mas eu estou pensando em termos teóricos, estou pensando em termos de teoria política e não da prática política nesse momento. Ora, esse modelo se esgota ao longo do terceiro século e é necessário a construção de uma nova forma de legitimar o poder. Repito, Diocleciano ele não é original, mas ele vai ser o ponto de viragem desse processo, porque ele consegue sucesso na sua empreitada. E que sucesso é esse? De legitimar, além do sucesso das suas campanhas militares, de conseguir pacificar as fronteiras, repito, eu estou interessado aqui em termos de teoria política, pensando numa cultura política. Né? Ele consegue que esse poder, essa legitimação do seu poder, não viesse mais do povo, nem do exército, mas sim da divindade, dos céus, dos deuses. No caso de Diocleciano, de Júpiter, né, das divindades tradicionais romanas. Diocleciano é na falta de uma palavra melhor, um pagão bastante convicto. Né? Mas me interessa aqui este ponto de que com Diocleciano você, pela primeira vez, repito, Aureliano tentou isso, com Saulo Invictus, outros imperadores tentaram, mas Diocleciano é o primeiro a conseguir ter sucesso de legitimar o seu poder através de um poder descendente dos céus para a terra, dizendo: eu sou imperador por graça dos deuses. Vamos guardar essa informação, isso é importante, porque a gente vai retomar isso mais na frente, logo daqui a pouquinho, com o Constantino. Mas Diocleciano, né, farta a literatura falando sobre as reformas que Diocleciano empreende, e alguns desses pontos dessas reformas me interessam particularmente, que é três princípios que me parecem norteiam as reformas de Diocleciano e que vão nortear, por isso que eu estou chamando a atenção, vão nortear essa cultura política, vão ser os elementos basilares, característicos desta cultura política que está se formando na Antiguidade Tardia. Esses elementos não são novos, eles já estavam presentes na cultura política, se vocês quiserem, do Alto Império, do Principado, mas entendo que esses elementos vão ganhar uma relevância maior, vão se fortalecer. Que elementos são esses? Primeiro, hierarquização. Diocleciano, em suas reformas, ele procura construir um Estado mais hierarquizado e também hierarquizar ainda mais a sociedade. Repito, a sociedade romana era uma sociedade hierarquizada antes, né? Mas há um esforço por parte do poder estatal de reforçar essa hierarquia. Vamos lembrar que mas acho que Constantino baixará uma lei que obrigará a que os filhos, né, ou pelo menos o primogênito de um pai,
tem a mesma profissão do seu pai. Ora, isso é uma forma, claro, de maior intervenção do poder estatal na sociedade, mas de uma manutenção de um fortalecimento dessa hierarquia, dessa hierarquização. Então, esse é o primeiro princípio que eu queria chamar a atenção. O segundo princípio é o princípio da intolerância. Repito, não que a cultura política, o Estado romano antes da Antiguidade Tardia fosse um Estado tolerante. Não, longe disso. Né? Os inimigos do Estado romano, eles sempre foram tratados de forma absolutamente rigorosa e dura. Né? O crime de lesa majestade sempre foi severamente reprimido. Né? Mas, repito que essa intolerância ela vai se estender a outros âmbitos. Por isso, esse crescimento e fortalecimento. E um âmbito na qual essa intolerância irá se avançar é exatamente o aspecto religioso. Né? E o terceiro elemento é a violência. Vou repetir o que eu disse acerca dos outros dois princípios. A violência não é uma novidade. Né? A cultura política, o Estado romano anterior, e a gente pode expandir isso para toda a antiguidade, a violência faz parte do jogo político. Né? Mas essa violência se torna mais dura, mais presente, ligado, e eu quero fazer essa ligação, com esse crescimento da intolerância. Então vejam que o que eu estou querendo apontar para vocês é que, a partir de Diocleciano, portanto, começa a se articular uma cultura política que, entendo, irá marcar ao longo da Antiguidade Tardia, na bacia do Mar Mediterrâneo, né, toda a sociedade romana, toda a cultura tardo-romana e, portanto, também o aspecto religioso. Deixando um pouco Diocleciano, vamos para aquele que normalmente está associado ao nome Diocleciano, que é Constantino. Constantino, tanto que é bastante comum nos textos de referência, quando discutem as reformas de Diocleciano, falarem que são as reformas de Diocleciano e Constantino. Diocleciano / Constantino. E Constantino é importante porque, nessa nossa discussão, dessa relação entre Igreja e Estado, essa cultura política da Antiguidade Tardia, porque Diocleciano é o primeiro imperador romano que se converte ao cristianismo. Né? Abrindo, né, a partir daí, uma série de imperadores, à exceção de Juliano, sobrinho do próprio Constantino, que vai cometer apostasia, vai deixar o cristianismo e voltar ao paganismo. Todos os demais imperadores romanos serão cristãos. E esses fatos dos imperadores romanos serem cristãos, isso irá ter como desdobramento uma aproximação cada vez maior, institucional, entre o Estado romano e a Igreja. E o que me interessa em termos da discussão da cultura política é que esta Igreja, cada vez mais próxima desse Estado romano, irá absorver, irá também adotar esta cultura política do Estado romano a partir desses três elementos: hierarquização, intolerância e violência. Então, esse acercamento da Igreja em relação ao Estado romano, que eu estou defendendo aqui, irá significar uma apropriação por parte da Igreja, dos membros da Igreja, desses princípios da cultura política na qual ela está se inserindo de forma cada vez mais intensa. E é claro que
o marco nesse processo é a conversão de Constantino e a tolerância que, a partir desse momento, em 311, primeiro com o edito de Licínio, assinado por Licínio Constantino, e depois, a partir de 313, já com Constantino como imperador único, a tolerância à Igreja vai permitir um avanço da Igreja, uma institucionalização maior por parte da Igreja e um avanço da religião cristã no âmbito da bacia do Mediterrâneo, processo esse que vai ter um outro ponto importante ainda nesse nesse quarto século, em 385, quando Teodósio I irá definir o cristianismo como religião oficial do Estado romano. E aí esse processo é simbólico, né? Uma data simbólica desse processo, dessa interação entre o Estado romano e a Igreja. Tá? Ora, essa aproximação significa para a Igreja um amplo favorecimento estatal, por parte do Estado em favor da Igreja, em doações, em crescimento da riqueza da Igreja, mas também, e aí esse talvez um ponto que eu quero chamar a atenção, da adoção, da recepção, melhor dizendo, por parte da Igreja, de elementos institucionais do próprio Estado, né, em termos de organização. E aí isso é importante na nossa discussão, porque essa recepção desses elementos estatais significa a incorporação desses elementos, essa cultura política que o mundo romano está em processo de construção. Portanto, nós vemos um crescimento da hierarquização da Igreja. É claro que já havia uma hierarquização anterior, mas essa hierarquização, esse processo de hierarquização se torna muito mais intenso e muito mais veloz, né? Assim como também a organização, por exemplo, geográfica em dioceses, que vai seguir a divisão administrativa do Estado romano. Ou seja, o que eu estou, portanto, querendo dizer, chamar a atenção para vocês, é que essa aproximação entre Igreja e Estado faz com que a comunidade cristã progressivamente se insira na lógica da cultura política da sociedade romana, né? E dificilmente poderia ser diferente, né? Já que os participantes dessa comunidade cristã eles eram simultaneamente cristãos e romanos, né? Claro, eu estou pensando aqui as comunidades cristãs que estão dentro do espaço geográfico territorial do Estado romano, né? Portanto, há essa confluência e há essa recepção dessa lógica e desses princípios da cultura política romana por essa comunidade cristã, que vai recepcioná-los e que vai também fortalecê-los, né? Principalmente o segundo princípio, que é a questão da intolerância, né? O princípio da intolerância, né? O cristianismo, como religião monoteísta, né, pela sua concepção teológica, né, ela precisa excluir as demais religiões, né? Ou seja, a predispondo a uma perspectiva intolerante, de tolerância. Nesse momento, e aí é um ponto que às vezes a gente
esquece, né? Porque sabemos qual é o final da história, sabemos que desse processo que se desenrola ao longo do quarto, quinto, sexto século, né, a religião cristã vai progressivamente se tornando hegemônica nesse mundo mediterrâneo e vai superando não apenas as religiões não cristãs, pagãs, se vocês preferirem, mas também algumas dissensões internas, né, algumas dessas heresias. Né? Portanto, por um lado, um processo de cristianização e também de fortalecimento de uma ortodoxia que vai se construindo exatamente nesse momento. E aí, vejam que o processo que quero chamar a atenção de vocês, ou seja, a comunidade cristã, o cristianismo, se aproxima da igreja, se aproxima do Estado, o Estado que é construído em cima de uma cultura política, da hierarquização, da intolerância, da violência. Essa igreja se institucionaliza cada vez mais, é o momento em que ela está decidindo alguns dogmas, como, por exemplo, o dogma da Trindade, onde existe algumas interpretações, né, como, por exemplo, que serão consideradas não ortodoxas. É o momento que se estabelece de forma clara, institucionalizada, uma ortodoxia, e uma ortodoxia, estou pensando no caso da doutrina da Trindade e do Concílio de Nicéia, que vai buscar, ainda que tenha enormes dificuldades para fazer isso, mas vai buscar dar uma unidade e apartar, né, retirar da comunidade cristã aqueles que não compactuam com a ortodoxia a partir da ideia de heresias, de hereges. Então, vejam que um desdobramento, portanto, dessa aproximação repito, é o ponto que eu quero chamar a atenção aqui com vocês hoje, essa cultura política entrando, né, sendo recebida pela igreja e pela comunidade cristã. Né? Uma cultura política a partir desses três elementos. Eu só ver aqui se eu... É claro que, para finalizar essa parte aí dos elementos dos fatos, né, enfrentando os fatos, é claro que esse processo, dentro, interno da comunidade cristã, há movimentos de resistência. Talvez o mais bem-sucedido tenha sido o movimento monástico, que está surgindo aí mais ou menos na mesma época, terceiro século, e que ganha potência, ganha vitalidade no quarto século, que se mostra como, pelo menos no primeiro momento, de recusa, de isolamento, de retiro do mundo, de busca de uma posição mais crítica, não apenas a relação da igreja e Estado, mas até com a igreja secular de maneira geral, ainda que nós saibamos do movimento monástico, acabará sendo cooptado, trazido para dentro da igreja institucional. Mas, de qualquer forma, o que eu quero chamar a atenção é que houve resistências a esse processo, que não foi um processo tranquilo, que não foi um processo, muito entre aspas, natural. Não, foi um processo conflituoso, né? Assim como isso que a gente chama de cristianização também foi um processo conflituoso, onde, particularmente, entendo que os intelectuais cristãos desempenharam um papel fundamental nessa expansão do cristianismo. Isso é uma outra questão que a gente pode eventualmente discutir em outro momento. Né? O que eu queria, para encerrar essa parte, chamar a atenção mais uma vez, é que essa aproximação da igreja com o Estado irá significar que a igreja também assumirá essa cultura política que estava em processo de construção a partir da segunda metade do terceiro século,
a partir dos governos de Diocleciano, e que vai se estender pelos outros imperadores, passando por Constantino e indo até o VI século, até o final da Antiguidade Tardia. Repito lá que essa cultura política tem 3 princípios, para mim, fundamentais: hierarquização, intolerância e violência. E, caminhando aí para o final, porque eu já estou falando aí há meia hora, 40 minutos, que era o que eu tinha planejado para falar, como é que toda essa discussão que eu tentei aqui, dentro das possibilidades, espero que de forma clara, de mostrar para vocês, como é que isso nos ajuda a pensar o nosso presente. Ora, e aí eu volto um pouco ao desafio do Alain Guerreau, né? Um dos elementos, né, que marca uma diferença muito clara entre o mundo moderno e o mundo pré-moderno, o mundo medieval, o mundo da Antiguidade Tardia, é a separação que o mundo moderno fez entre política e religião. Uma separação que nós não encontramos tão claramente, pelo contrário, encontramos uma união, uma junção entre religião e política forte no mundo pré-moderno, né? Por razões que não vou entrar aqui, mas que se ligam às guerras de religiões do século XVI e XVII, o mundo moderno, no mesmo movimento que estabelece uma distinção entre o público e o privado, joga para o privado as questões religiosas e coloca a política no campo do público. Ora, é essa separação que... e a partir daí você tem a constituição de toda uma cultura política na qual esses 2 elementos estão separados. É uma cultura política onde, progressivamente, a religião jogará um papel cada vez menor. Não é que não jogará um papel, mas jogará um papel cada vez menor, porque a confissão religiosa é um problema de foro íntimo e não público. Ora, o que nós vemos nas últimas décadas é que esse princípio da modernidade, de separação entre religião e política, a religião na esfera do privado e a política na esfera do público, essa separação ela é cada dia menor. E pensando a partir do conceito que eu quis aqui explanar com vocês de cultura política, né, na hora que há essa convergência cada vez maior em que a religião passa a ter ligações cada vez mais fortes e intensas com a política, a ponto, no caso brasileiro, de nós termos no Congresso e em diversas assembleias, né, mas vou falar do Congresso Nacional, uma bancada da Bíblia, né, nós estamos diante de uma nova configuração da cultura política. E o meu temor, com um certo fundamento, é que essa cultura política, onde essa separação entre religião e política ela é cada vez mais tênue, ela reproduza, né, esses princípios que nós encontramos nessa cultura política da Antiguidade Tardia, né, de hierarquização e, principalmente, de intolerância e de violência. Para fechar, trazendo, né, talvez alguns de vocês tenham acompanhado uma polêmica dos últimos dias acerca de uma participação em uma campanha dos Dias dos Pais, ou de uma campanha dos Dias dos Pais feita por uma empresa de cosméticos, a Natura, né, onde nós tivemos
pastor, no caso Silas Malafaia, fazendo afirmações, pedindo boicote à empresa por conta da vinculação da campanha, né? O que demonstra esse avanço das questões religiosas para o âmbito público e um crescimento da intolerância e, infelizmente, não é o caso especificamente, então, aqui nós estamos pensando em violência física, no caso aqui é uma violência mais simbólica, mas nós também temos visto o crescimento de expressões ou de atos de violência que tem como embasamento crenças religiosas. Então, fica, portanto, esse alerta de que nós precisamos refletir e termos cuidado nessa aproximação entre religião e política, porque os resultados podem ser bastante desastrosos, ou bastante perigosos, né? Então, eu termino a minha fala com esse alerta de que é importante que a gente olhe o passado e que a gente faça o refinamento das nossas categorias analíticas para que a gente possa entender, não apenas entender, né? Eu vou me permitir ser um pouco, não sei se utópico, romântico, vocês podem escolher o adjetivo, nós historiadores não apenas entendermos o mundo, ajudarmos a entender o mundo em que nós vivemos, mas que nós possamos também agir nesse mundo em prol de um mundo mais justo, de maior respeito, e, enfim, um mundo melhor para se viver. Obrigado pela atenção de todos. Bem, obrigado, professor Marcos, pela palestra e por todas as colocações que você colocou durante a sua fala. Neste momento, então, eu passo a palavra à professora Kelly para iniciar o debate. Kelly, mais uma vez, muito obrigado pela presença também, assim como o Marcos. Para mim foi um grande privilégio poder falar com vocês o ano passado no Vivário, no debate que nós fizemos, e agora receber os dois na Federal de Rondonópolis. Quando você quiser iniciar, fique à vontade. Boa noite, Danilo. Eu que tenho que agradecer, né? Agradeço o convite, agradeço e parabenizo você a iniciativa, né? Porque é muito interessante a gente poder divulgar que o estudo da antiguidade e da Idade Média não é algo que está distante de nós, né? O grande problema de sermos antiquistas e medievalistas muitas vezes o questionamento é por que estudar isso se está tão longe do tempo, que questões podemos trazer com, né, que nós podemos absorver desse passado que parece que está tão recuado e geograficamente, espacialmente, tão longe de nós, né? E eu fico muito feliz de ver, né, todas essas pessoas aqui para ouvir, né, para a gente aprender junto, porque a gente já sempre aprende junto. Então, eu saúdo a todos que estão aqui, né, agradeço muito a presença de vocês. São tantas lives acontecendo, aí tem hora que a gente pensa, poxa, as pessoas já estão enjoadas de live, porque tem live para todo lado, para todo gosto, para toda a temática, então, para mim é uma felicidade muito grande tê-los aqui. E, né, apesar do Marcos ter iniciado a fala, colocando, né, às vezes as pessoas pensam, bom, marido e mulher combinaram tudo, já discutiram o assunto antes, e acreditem que eu realmente, a fala dele, eu sei a temática que ele ia trabalhar, né, a gente pensou isso juntos, mas ele preparou a fala, não estava junto, porque eu estou na escrita da tese, isso está me absorvendo muito, e ouvi-lo, né, e eu acho que a intenção do debate é a gente poder ouvir, né, o outro e levantar questionamentos e essa coisa um pouco de discutir, né, o assunto. Então, acho que isso é bacana porque eu realmente ouvi o que ele está falando agora. Isso me traz muito porque eu estou fazendo no momento, tá? Eu vou contextualizar um pouquinho. A minha tese, ela versa sobre a codificação de Justiniano no VI século, que é, digamos, que a nossa maior
legado do direito romano que chega ao nosso mundo ocidental, que é trabalhado pelas escolas de direito, pelas universidades, pela historiografia, pensando no direito romano, tem como base documental, né, como fonte documental principal, o Corpus Iuris Civilis, que é a codificação feita por Justiniano no sexto século, nos anos 533 a 535. E, né, dentro dos estudos que eu estou fazendo, a partir de pensar o Códex, a formação do Códex, toda essa escrita, e especificamente a minha temática tem a ver com a legislação de Justiniano, que é a parte final do Códex, chamada de novelas, né? Então, todas essas questões, relação Estado-Igreja, poder, né, isso perpassa na leitura da fonte. Por quê? Porque Justiniano é um imperador cristão. Né? Ele se autodenomina como o grande guardião da cristandade. Para vocês terem ideia, Justiniano inicia o corpus na fala inicial de uma parte chamada digesto, né? Digesto quer dizer conjunto. Ele inicia falando a grandeza de todo o legado de 1.500 anos de legislação romana, que chega até ele, né? E o digesto é um conjunto de legislações e pensamentos jurídicos de toda uma linhagem de juristas anteriores. E aí podemos citar o Piano, Papiano, Paulus, que para quem tem um pouco de leitura de direito, vai ter ouvido falar deles. E o digesto é considerado por muitos a parte mais importante de toda a compilação. E ele inicia falando, né, aqui, a grande legislação romana, o grande legado romano sobre a bênção de Deus. Né? Então, na sua fala, ele faz um preâmbulo colocando que aquela compilação ela era uma obra do próprio imperador, né, uma obra dele, com uma grandeza do seu legado, ou seja, a entrelinha da fala dele é o papel político do próprio Códex, né? Então, ele, enquanto imperador, fazendo essa codificação que ficaria como um grande legado para a humanidade, mas isso tudo se deve graças a Deus, né? A divindade cristã. E aí, né, dentro da fala do Marcos, e aí eu pensei duas coisas extremamente interessantes, né? Primeiro que há um debate muito grande, pensar se essa legislação, ela está imbuída, né? O quanto dela, principalmente a legislação justiniana e o que ele absorve do Código Teodosiano que vem antes dele, o que tem de cristão ali dentro, né? Qual a influência desse cristianismo dentro dessa legislação? Né? Isso é um debate intenso, várias escolas jurídicas, escolas historiográficas têm debatido quanto esse códex, essa parte já a partir de Teodósio, né? Teodósio II, não estou falando do Teodósio Grande, mas seu neto, Teodósio II, que faz a primeira grande compilação, o quanto isso tem de um dedo, de uma influência cristã nas legislações imperiais a partir deles. Para alguns historiadores, né, sim, tem um pensamento cristão que perpassa, isso é óbvio, mas o que se percebe de uma grande maneira é a grande interferência do imperador na vida da cristandade, dentro da própria religião. Né, porque o imperador é quem? O imperador é o grande guardião. Ele é o representante de Deus na Terra. E aí eu até, né, eu quero trazer um pouco esse contexto, até que eu quero que o Marcos traga isso, né, a minha questão desse embate com ele. Primeiro, para muitas pessoas a impressão que se tem é que quando a gente pensa os cristãos e quando nós pensamos a conversão de Constantino, é como se o império foi abarcado por essa cristandade, né, o império foi absorvido pela cristandade, o império passou a pensar-se como cristão e ele não teria influenciado. Né? E a fala do Marcos traz muita questão das benesses que a igreja teve com essa associação Estado e Igreja. Mas eu quero instigá-lo, né? Eu quero provocá-lo para que ele coloque o lado negativo disso, que é o fato da igreja passar a perder paulatinamente, a sua liberdade, e ela passar também a ser controlada por esse Estado. Né? A própria legislação de Justiniano, eu vejo isso. Então, nós temos diversas normas que vão... elas são prescrições direto à igreja. Então, quando que um bispo pode estar ou não vinculado a um lugar, quando que o bispo pode viajar, o tempo que o bispo tem de férias, né, os bispos tinham férias nesse momento. As viagens, quando que o monge pode ou não se desvincular de uma ordem, se vincular a outra. Então, há uma interferência do poder, né, do Estado nas questões religiosas. E isso é extremamente interessante porque o imperador, ali, ele é o grande guardião da igreja. Ele está fazendo a vontade de Deus. Então, tudo que ele está fazendo é porque Deus quer. Então, eu
falo, eu quero que o Marcos traga um pouco essa fala desse lado, né, que parece que tudo foi só flores, mas, na verdade, é um lado muito pesado, do qual a igreja passará a Idade Média tentando se libertar disso. E o segundo ponto, né, e aí já trazendo a gente pensando nessa questão, que, olha, quando a gente, sendo tipo isso, medievalista, nossa cabeça está sempre aqui, né? Já dizia os análises falando que a história é sempre a história do tempo presente, porque a gente está sempre partindo do nosso mundo para questionar o passado, para tensionar o passado. E tantas serão as perguntas feitas quantas forem as nossas necessidades. E aí, quando eu também ouço, né, esse discurso, e que eu penso muito, tanto de um Estado hoje, aí vamos pensar o Brasil, ele usa, né, o nome de Deus, a religiosidade, a vinculação religiosa, olha, em nome de Deus, é por Deus, é o nome da família brasileira, e sempre colocando esse cunho muito religioso, né, para a legitimação do seu poder e para a legitimação das suas atitudes. E aí eu percebo isso em Justiniano, no sexto século. Justiniano inicia o Códex falando ali a vontade de Deus, o que eu estou fazendo é para mostrar a minha grandeza e a vontade de Deus. E, ao mesmo tempo, também essa igreja usando o poder, né, essa vinculação ao poder para suas exigências, né, para ter atendido os seus princípios, os seus dogmas, o seu direcionamento. Até uma passagem interessante que eu acho, lendo as discussões sobre legislação, é perguntar qual a posição da igreja quando o Estado romano, o Império Romano, né, que vocês... Basta a gente ver o que aconteceu com Jesus, né, o julgamento, né, a parte jurídica, né, a tortura, a violência com que isso aconteceu, e essa violência que perpassa o direito romano, ela continuará sempre. Como que a igreja se comporta quando ela percebe, qual é a opinião dela em relação à tortura? Né? E eu estava lendo sobre isso, uma coisa que me surpreendeu um pouco. A igreja não se coloca contra a tortura. Santo Agostinho, Cipriano de Cartago, enfim, outras autoridades episcopais renomados da literatura cristã, eles colocam a tortura legítima desde que, por exemplo, o herege pode ser torturado, pode e deve ser torturado. Um criminoso, mas pode e deve ser torturado. Quando que eles se posicionam, quando que Santo Agostinho se posiciona, por exemplo, contra a tortura? Se aquela pessoa for vista pela igreja como alguém idôneo. É um cristão por si só, ele tem, né, um cristão ortodoxo, ele tem por si só uma certa imunidade à tortura. Ou seja, Santo Agostinho não é contra a tortura, ele é contra a tortura de um cristão idôneo, na opinião dessa comunidade religiosa. O Estado pode matar? Pode. Mas qual é o problema da morte aqui? Uma vez que o Estado condene alguém à morte, ele impede que essa pessoa peça perdão a Deus e possa modificar seus atos. Mas não era necessariamente ser contra a morte. Se fosse a morte de um judeu, se fosse a morte de um herege ou de um pagão, não haveria problema. Então, eu quero que você fale, Marco, um pouco mais sobre isso. Não é só o lado bom, né? Essa igreja, ela quando ela se hierarquiza, que ela assume essa faceta dessa cultura política imperial, ela também se torna refém dessa própria cultura política imperial. E essa fala que os dois lados usam, né? Os dois vão legitimar muito da sua postura a partir de um discurso, bom, estamos ligados ao império, e o próprio império legitimando seu poder, bom, aqui é a vontade de Deus. É uma coisa que a gente está vendo muito hoje, né? Não está longe da nossa realidade agora. Obrigada. Bom, enfim, são perguntas, e efetivamente, quero corroborar, não foram combinadas. Enfim, eu não sei nem se darei conta de respondê-las. Começando pela primeira, o que eu anotei aqui como os perigos para a igreja dessa relação, desse estreitamento de relações com o Estado romano, com o Império Romano, e, consequentemente, e talvez o que me interessa mais aqui destacar, dessa recepção dessa cultura política, como falei, como terminei parte da minha fala, a parte final da minha fala, há resistências dessa igreja, resistências que acabaram sendo ou trazidas para a própria igreja como movimento monástico, ou vozes que acabaram sendo caladas. Estou pensando, por exemplo, em Tertuliano, ou mesmo em algumas passagens de Jerônimo, que não foi calado, enfim, virou santo e tudo,
mas cuja as ideias ou as críticas à relação, ao estreitamento da relação com o Estado romano acabaram sendo desconsiderados. Os perigos... Aí a gente entra em um campo muito complicado, porque a gente sabe o final da história, né? Sabe por onde esse processo caminhou, né? Então a gente tem que ter muito cuidado de não sermos teleológicos, né? Ou seja, de explicar o anterior pelo que aconteceu depois como sendo inexorável, teria que acontecer dessa maneira, né? O próprio processo esse processo de cristianização, ele acabou acontecendo, enfim, a igreja cristã se torna hegemônica, mas esse processo ele não é algo que pudéssemos dizer que era líquido e certo que aconteceria desta maneira. Então, quanto aos perigos, acho que você já pontuou alguns, né, essa perda, uma certa perda de autonomia por parte da igreja, principalmente com a intervenção estatal, imperial, em assuntos internos da igreja, assuntos doutrinais, como, por exemplo, a questão do dogma da Trindade, cujo o Concílio de Nicéia é convocado pelo imperador, né? Então há um risco de perda de autonomia, que em parte acontece, em parte a situação no Ocidente do desmembramento, né, da estrutura estatal imperial no Ocidente minimizou esse problema. Mas, respondendo mais objetivamente à sua pergunta, eu diria hoje, a partir da chave interpretativa que eu trouxe para a questão, é que o grande perigo da igreja ela não conseguiu fugir, que é exatamente ter recepcionado essa cultura política que está sendo gestada pelo pensamento romano, pelo Estado romano, nesse momento. Esse talvez fosse o perigo a qual ela não conseguiu fugir. Talvez a pergunta é se conseguisse fugir. Teria conseguido fugir? É possível sair do contexto no qual está inserido? Ou, melhor dizendo, o estreitamento das relações entre igreja e Estado poderia fazer com que a igreja modificasse essa cultura política? Como possibilidade, sim. Mas quando a lógica do processo, ou o processo como se deu, o que nós vimos não foi isso. Foi, pelo contrário, não foi a igreja não sendo capaz de modificar essa cultura política, pelo contrário, a recepcionando e tomando como sua. Então, eu diria que, em termos de perigo, o maior perigo ela não conseguiu evitar, que foi a recepção dessa cultura política. Claro, considerando essa cultura política como um perigo. Era isso. Eu queria até contar mais uma coisinha, né, da sua fala. A gente não pode esquecer que, quando a gente pensa, né, tá funcionando? Ao processo de cristianização, e aí a gente pensa nesse império pagão, né, uma dicotomia paganismo e cristianismo, mas a gente tem que lembrar que há um processo de cristianização ocorrendo há muito tempo, né, minimamente já ia, a gente pode pensar 3 séculos, e um processo de cristianização que está, né, nós estamos pensando na cristianização dentro do território romano, território desse império. Ou seja, é como se cria uma polaridade, mas esses membros, essa comunidade cristã, ela é romana, né? Ela tem todo um pensamento romano. Então, quando nós pensamos em Jerônimo, nós pensamos em Agostinho de Hipona e outros, enfim, são homens que têm uma educação formal à moda romana, são filhos de famílias romanas, alguns filhos de famílias ainda pagãs, né? Então, nos parece realmente muito difícil pensar que essa comunidade cristã, que essa igreja, pudesse estar desvinculado dessa cultura política, né? Afinal de contas, eles também são romanos, né? É como se a gente pensasse, existem os romanos e os cristãos. Não, eles são
romanos cristianizados. Então, alguém que está dentro desse universo do pensamento cultural mental romano e é cristão. Então, ao meu ver, essa absorção da cultura política seria algo inevitável. O que nós percebemos que vai acontecendo em algumas medidas, né? A gente pegar personagens como Gregório Nazianzo, que era um adepto, um simpatizante, por exemplo, do movimento monástico, e o movimento monástico ali fazendo uma séria crítica a essa igreja secular, né, o comportamento, para que um bispo precisa se comportar como um príncipe, né, isso não é necessário, mas são pessoas que estão ali dentro, né, que têm o pensamento, então temos algumas vozes dissonantes fazendo essa crítica, mas como um todo nós percebemos que os bispos, presbíteros, diáconos, enfim, a elite, né, o clero principal, né, as altas hierarquias clericais, elas fazem parte desse mundo porque eles são romanos. Nós podemos esquecer que são romanos, eles não saem de outro universo que não seja o próprio romano, né? Então, a meu ver, não há uma possibilidade de que isso não acontecesse. Eu acho que o prejuízo, né, dessa união, ou o que podemos chamar de prejuízo, né, com muitas aspas, mas a igreja se torna refém desse Estado, né, ela só vai se dando conta disso, né, da gravidade que isso incorre muitos anos depois. A gente vai, até esse momento, eles são romanos, pensam como os romanos, apesar de serem cristãos. E qual é o pensamento? É isolar aquele que não é cristão, né? Aquele que não é cristão não nos interessa, porque eles têm pensamentos que são contra a cristandade. Mas é um mundo muito romanizado, né? Eles, mesmo no sexto século, que aí é algo que é o embate que eu não vou levantar aqui, né? Que a gente fala de mundo bizantino, mas eu ainda estou falando de um mundo romano, há um pensamento, uma mentalidade que é romana. Então, eu queria até que você falasse se você concorda, mas eu acho que seria inevitável essa absorção dessa cultura política. Bom, eu confesso que eu não gosto muito da ideia de inevitabilidade na história. E aí, repito, um alerta que é um alerta metodológico do perigo para nós historiadores, né, da teleologia, porque a gente sabe o final dessa história, né, por que caminhos o processo histórico andou. Mas eu concordo de que, com a tua análise de que esses membros da igreja, principalmente do clero, até um clero mais superior, enfim, ele se insere dentro da lógica do mundo romano, e que isso é um elemento seria dificultador de você se libertar dessa cultura política. Né? Concordo inteiramente contigo. Meu único sinal, o único alerta é que a gente tem que ter cuidado com a teologia, né? Aconteceu dessa maneira, mas eventualmente poderia ter acontecido algo que fizesse que o processo histórico tomasse outro rumo. Né? Não tomou. Né? E não tomou possivelmente por esse motivo que você colocou, de que esse clero, a sua esmagadora maioria, e principalmente aqueles mais influentes, eles estavam inseridos nessa cultura romana, estavam inseridos nessa cultura política, e, portanto, não viram isso como sendo um problema que a igreja se aproximasse e se apropriasse desta cultura política. Né? Então, nesse sentido, eu concordo, em parte, sempre deixando esse alerta que é muito mais metodológico acerca dos perigos da teleologia. Não, isso, eu concordo. A palavra inevitabilidade, ela tem um poder muito grande, muito forte, mas há um fator dificultador, né? Usando um termo mais refinado, como você colocou, esse fator dificultador por essa mentalidade, né, desse mundo. E aí o que a gente pensa, né, a reflexão que a gente faz hoje, né, o que é esse discurso, né, que nós temos, e isso não é só no Brasil, tá, pessoal? A gente já tem visto isso em alguns outros países, inclusive países do leste europeu, que há esse discurso dessa aliança com o poder, né, usando a fé, usando um estandarte, né, uma bandeira, olha, somos ligados à fé cristã,
e aí necessariamente não católico ou protestante, mas essa ligação, né, a religiosidade como uma bandeira legitimadora do poder, e também a busca da própria religião numa associação de favorecimento com a igreja, com o Estado. Então, isso não é algo que a gente possa falar que é único do Brasil, né, exclusivo, que é um fenômeno. Isso a gente acompanhar um pouquinho os podcasts, né, e os debates que estão sendo feitos hoje sobre isso, né, a gente já tem visto em alguns países, principalmente no leste europeu, isso está muito sintomático, né, inclusive, não de forma não incomum, são vinculados à extrema-direita. Tá? São lugares em que estão ali com movimentação de uma vertente política ligada à extrema-direita. Então, pensar a reflexão que a gente pensa, qual é a consequência disso hoje, né? Dessa bandeira, esse estandarte que os discursos têm sido feitos usando Deus, a religião, é o que eu estou fazendo em prol do bem comum, da moral, né? Principalmente o discurso moralizante, muito usando Deus como o portador da moral, né? Então, se eu chamo o nome de Deus, eu estou defendendo a moral e a família e o bem-estar da população. Então, é o que me leva a pensar hoje que consequências isso terá, o quanto disso, né, está cada vez mais se entranhando na sociedade contemporânea, e as consequências que isso trará para o que parece, né, que foi com essa separação vamos dizer, uma ruptura, né, que isso não aconteça de forma definitiva, mas esse afastamento das relações, aquilo que é do público não está sendo pautado simplesmente pela questão religiosa, mas a consequência que terá com essa inversão, né, que vem paulatinamente acontecendo. É isso. Bem, Marcos, você quer responder? Não, acho que eu vi aqui no chat que tem inscrições ou perguntas, né? Ah, sim. Bem, vamos abrir para as questões, então. A primeira é do Telmo. Ele pergunta, aproveitando a abertura dada pelo professor sobre os temas atuais, gostaria de saber sua opinião sobre a recente afirmação de um ex-presidente Lula, também ex-presidiário como Roberto Jefferson, de que o PT não existiria sem a teologia da libertação. O que quer dizer dessa associação entre política e religião? Olha, eu, evidentemente, não sou um especialista em história contemporânea, mas, sem sombra de dúvida, que lá na origem do PT, do Partido dos Trabalhadores, tem uma forte influência da teologia da libertação, muito mais do que teorias marxistas-leninistas. Né? Ou seja, o PT, não me parece, pelo menos a pouca leitura que eu tenho sobre isso, um partido em termos doutrinais ligados ao marxismo-leninismo, mas com forte presença de um catolicismo progressista ou de esquerda, se vocês preferirem. Porém, eu acho que tem uma diferença importante, é que a teologia da libertação e esse catolicismo progressista, que não existiu apenas no Brasil, ele é um fenômeno bastante espalhado, né? Você tem estudos sobre isso. Eu estava lendo um texto de uma autora chamada Aline Courtois, falando sobre religião e política, e ela faz uma análise de alguns textos, produzidos sobre o engajamento político de católicos na França nos anos 60, e com um engajamento progressista dos partidos de esquerda e centro-esquerda na França, não propriamente o Partido Comunista Francês, mas o Partido Socialista. Mas o que é importante é que, apesar desse engajamento, a cúpula da Igreja Católica francesa, e depois eu vou trazer aqui no Brasil, a posição era de que a Igreja não recomenda partido para ser votado, não recomenda voto aos seus eleitores, aos seus fiéis, melhor dizendo. Ora, o que isso tem a ver com a discussão aqui no Brasil,
da fundação do PT, da teologia da libertação. A teologia da libertação ela tem uma intervenção política, política social, né, mas não é uma intervenção majoritariamente partidária. Né? É uma intervenção em políticas de Estado, uma busca de intervenção de política de Estado, e não propriamente numa intervenção, repito, política partidária de apoio a B ou C, pelo menos não explicitamente. Né? Então, e especificamente, nós estamos falando aí dos anos 70, 80 no Brasil, final dos anos 60, 70 e 80 no Brasil, um momento que a teologia da libertação tem um espraiamento no Brasil e na América Latina como um todo, e no caso do Brasil, a interação, no caso especificamente desse grupo da teologia da libertação, ele é muito pequeno com o Estado, já que eles vivem uma ditadura. A interação é uma situação de oposição. Né? Então, o que eu acho que o cerne da pergunta final era, bom, eu estou aqui criticando uma posição crítica a essa relação de igreja e Estado atualmente, e esse exemplo lá nos anos 60, 80, com a teologia da libertação. Né? Me parece contextos diferentes, ainda que, sem sombra de dúvida, vale o alerta tanto aqui quanto lá, no sentido de que me parece, e o que eu entendo como, e aí defendo como uma cultura política moderna, dessa separação entre religião e política. Religião é algo da esfera do privado e não do público. Então, o alerta que vale para hoje valeria para o passado, ainda que em contextos diferentes. Eu não sei se respondi, mas era isso que eu posso falar no primeiro momento. Bem, a segunda questão é do professor Adilson, que é meu colega do departamento de Rondonópolis. Ele pergunta: esse processo de adaptação da igreja aos elementos institucionais do Estado começou antes mesmo de Constantino. Comente sobre isso. Como e por que isso ocorreu, visto que a igreja não possui o mesmo status que obteve com Constantino? Sim, é claro que o próprio cristianismo, né, antes de pensar em igreja, as primeiras comunidades cristãs, né, ele se insere numa realidade do Império Romano. Né, e, nesse sentido, desde sempre, há uma relação de contato, de diálogo entre as comunidades cristãs e o Estado romano, e no caso já o Império Romano. Principalmente, eu acho que primeiro, até Constantino, os 3 primeiros séculos, né, o período da Igreja Apostólica, ou pós-apostólica, essa relação me parece mais de cunho, talvez, cultural do que propriamente institucional. Né? As primeiras estruturas institucionais da igreja, se a gente for lá no Atos dos Apóstolos, né, parece mais ligadas às realidades judaicas ou do judaísmo da diáspora helenística do que propriamente aos modelos institucionais romanos. É claro que, conforme a igreja, as comunidades cristãs, elas vão se espalhando geograficamente e vão se enraizando socialmente na sociedade, esse diálogo tende a aumentar. Né? E aí, o caso que eu trouxe aqui à baila hoje, de Constantino, me parece um momento central da aproximação
definitivo, né? Sendo mais diretamente a sua pergunta, eu veria que a influência institucional por parte do Estado romano, ela é maior a partir desta aproximação, né? Ele é mais sensível a partir após Constantino e essa aproximação do que anteriormente, né? Anteriormente, eu diria que esse é um diálogo mais de enraizamento na sociedade e não tanto de formas institucionais. Bom, a não ser que a gente pense, claro, o fato do cristianismo se desenvolver nas cidades, como a cidade como uma instituição, e o né, deste mundo antigo, não exclusivamente romana, mas também romana, né? Isso, é claro que é a base da organização primitiva da igreja, está nas cidades, né? O cristianismo é uma religião eminentemente urbana e a cidade é uma instituição desse mundo antigo. Então, nesse sentido, já há um diálogo institucional, mas entendo que essa aproximação da Igreja e do Estado após Constantino que faz com que, em termos institucionais, haja uma maior aproximação entre a Igreja e o Estado. Obrigado, Adilson. A próxima questão é do Fernando. Ele pergunta: o que você diria sobre a elite cristã do Império Romano? Isso favoreceu a aceitação do cristianismo como religião oficial? Bom, obrigado, Fernando. Esqueci de agradecer o Adilson e o Theo pelas perguntas. Eu acho esse elemento primordial, central, né? Defendo isso já há algum tempo, Fernando, né? Essa é uma ideia central da minha tese escrita no século passado, né? Sobre a conversão da aristocracia romana, né? Não me parece que, e concordo aí com um texto já antigo do Peter Rao sobre a cristianização da aristocracia de Roma, que não dá para explicar a cristianização desses grupos a partir de uma pressão do Estado, né? O Estado se cristianizou, os imperadores são cristãos, aí a partir daí essa elite se cristianiza, né? Então, há uma intelectualidade cristã, e eu estou entendendo essa elite cristã como uma intelectualidade cristã, ela foi fundamental porque ela conseguiu, sim, alguns caras eram da elite, né? Mas essa intelectualidade ela foi capaz de adaptar o discurso cristão às diversas camadas, diversos grupos sociais presentes nesse Estado romano, né? Então, é claro que a conversão... O que eu estou querendo dizer é o seguinte, Fernando. Eu acho que, para a conversão dessas elites, os intelectuais cristãos jogaram um papel fundamental. Essas elites se converteram, pelo menos o caso que eu estudei da elite da cidade de Roma, na minha visão, é decisivo o fato de que um autor como Jerônimo foi capaz de pegar o discurso evangélico, a mensagem evangélica, e a traduzir para uma mensagem, um discurso romano. Dizer, você não precisa deixar de ser romano, você não precisa deixar de ser apegado a essas tradições para ser cristão. Você pode ser romano e cristão ao mesmo tempo, manter toda o seu universo cultural, o seu universo moral, o seu mos maiorum, e ser cristão. Ora, evidentemente que aí a conversão, o trabalho que essa intelectualidade cristã fez de conversão das elites, isso efetivamente contribui de forma decisiva com a incorporação dessas elites ao cristianismo para a cristianização do Império. Agora, nós não podemos esquecer que, e Danilo conhece essa realidade muito melhor do que eu, né, que
haverá uma enorme dificuldade de penetração da religião cristã no campo. Os campos serão muito refratários, nós vamos ter que esperar o século VI, VII, para que a gente possa ter uma evangelização mais efetiva nos campos. Então, voltando lá à tua questão, as elites desempenham um papel importante, sim, né? Elas vão ter esse papel nesse processo de cristianização do Estado romano, até porque são a elite dirigente desses grupos, mas nós não podemos esquecer que o cristianismo terá uma enorme dificuldade de avançar nos campos. E respondendo a tua pergunta que está no chat, eu não sei se eu defendi a tese em 97, eu não está no repertório da CAPES, né? Mas eu não sei se está no repertório do programa de pós-graduação em História Social da UFRJ. Se por acaso não tiver, você entra em contato com o Danilo, que eu te mando. Tá? O nome da tese é Da Virtus Romana à Virtude Cristã, a conversão da aristocracia de Roma nas cartas de São Jerônimo. Boa escrever. Bem, obrigado pela questão, Fernando. Bem, na ordem cristã estou eu, no caso, mas temos mais duas questões, que é do Yuri e do Samuel posteriormente. Marcos, eu queria te perguntar de uma maneira geral, como você vê essa autoridade imperial romana se posicionando no meio das chamadas heresias? Porque nós bem sabemos que o cristianismo não era uma religião unificada, era uma religião, digamos assim, com muitas vertentes diferentes. Por isso, muitos pesquisadores utilizam o nome cristianismos hoje em dia. No caso, como você vê a atuação desse poder imperial, principalmente nesses séculos IV e V, frente às heresias? Tendo em consideração também que alguns imperadores, como, por exemplo, Valente e como Constâncio II, foram imperadores cristãos arianos. Como é que você vê, tecnicamente, essa atuação imperial frente às heresias? Eu acho que o exemplo que você está dando, Danilo, é um bom exemplo dessa cultura política, dessa recepção dessa cultura política dentro da Igreja e com a participação do Estado, do Império Romano, na repressão dessas heresias. É claro que esse é um processo muito complexo e multifacetado. Como você lembrou bem, nós tivemos diversos imperadores que eram hereges, que eram arianos, né? E que terão uma política aí de proteção ao arianismo, não propriamente talvez de repressão à ortodoxia, mas há situações, vamos pensar no caso, por exemplo, de Atanásio, bispo de Alexandria, que perdeu o bispado, voltou a ser bispo várias vezes, né? Vamos pensar em situações como, por exemplo, lá em Antioquia, em meados do IV século, que você tem 3 bispos lutando três bispos de confissões diferentes, né? Niciniano, Ariano, lutando pela cátedra, e muitas vezes o Estado, o Império, sendo chamado a atuar para dirimir essas querelas e essas diferenças. Nesse sentido, retornando um pouco à fala da Kelly, esse perigo dessa interação ou dessa aproximação entre Igreja e Estado, que para o Estado, que as questões internas da Igreja acabam se tornando questões políticas que podem levar a cisões, a problemas, por um lado, e, por outro lado, tendo que atuar para dentro das questões internas da Igreja. Isso é um problema, penso, tanto para a Igreja quanto para o Estado, né? Agora,
voltando talvez mais especificamente ao que eu estava querendo dizer, né, essa relação na cultura política com a questão das heresias. As heresias me parecem um bom exemplo de como que essa aproximação com o Estado faz crescer a intolerância com as heresias e faz crescer a violência contra a repressão violenta contra os hereges. Claro que problemas de divergências religiosas existem desde o início do cristianismo. Como você bem falou, não dá para falar de um cristianismo, mas de cristianismos. Né? A questão é que, no momento em que a igreja se aproxima do Estado, ela ganha esses grupos, o grupo hegemônico, que vai ser, no caso, a ortodoxia, ganha um braço para fazer valer, ainda que com todos os problemas de fazer valer a vontade, né, naquele momento, né, questões inclusive técnicas, né, de capacidade desse Estado de fazer valer uma decisão, mas você cria umas condições de uma maior violência interna dentro dessa igreja. Não sei se era isso, mas o que eu poderia te dizer, por enquanto, é isso. Obrigado, Marcos. Era isso mesmo. Bem, a próxima questão é do Yuri. Considerando que a cultura política romana estabelece diálogo com as instituições religiosas desde muito antes da ascensão do cristianismo, com as atuações de aristocratas como sacerdotes, como as imagens do Dios Iulius e Dios Augustus, etc., até que ponto você consegue mapear o processo de configuração dessa cultura política? Bom, Yuri, obrigado aí pela pergunta. Olha, eu confesso que eu pensei um pouco essas questões especificamente para esse encontro. Né? Eu estou numa empreitada um pouco suicida, né? Suicida não, suicida é uma palavra um pouco forte, mas uma empreitada que a gente faz de vez em quando, que daqui a 2 anos eu passo para a condição de professor titular aqui na UFMT, né? E aí, hoje é um step de carreira, enfim, mas eu coloquei na cabeça que vou fazer uma tese. Então, estou começando a mergulhar no meu tema de tese, que continuará sendo um pouco sobre a atividade tardia, mas um viés um pouco diferente, né? Estou migrando, estou fazendo um diálogo com a questão historiográfica. Então, eu vou fazer uma discussão sobre a concepção de história e de atividade tardia do Marrou. Então, eu estou envolvido nisso. Preparei essa fala aqui especificamente. Então, sendo muito sincero, eu não sabia dizer até que ponto que eu consigo mapear esse processo de configuração dessa cultura política. Eu diria que essa cultura política da antiguidade tardia, aonde eu mapearia ela, os seus primórdios, no governo do Diocleciano. Agora, evidentemente, que se nós olharmos a história romana, nós teremos uma cultura política que vai atravessar essa história romana, né? Com princípios diferenciados, com especificidades nos diferentes períodos, né? Ou seja, não apenas a história romana, mas a história da antiguidade como um todo. Né? Quer dizer, a política é uma criação deste mundo greco-romano. Né? Ora, se a política é uma criação desse mundo greco-romano, né, essa cultura política ela vai permear essas sociedades, claro, com a especificidade de cada um desses contextos, mas permeia a sociedade como um todo. Né? Especificamente para cá, que era o meu objetivo, eu mapearia essa cultura política, essa constituição dessa cultura política da antiguidade tardia a partir de Diocleciano, né? A partir dessa
de termos ter tido êxito essa modalidade de legitimação de poder, né? E essa cultura política, o final dela, me parece aí, e aí é só levantando uma hipótese, ela vai também junto com a transição dessa entidade tardia para o mundo medieval, né? Aí, vamos pensar aí, 7º século, por aí. Tá? Bem, Danilo? por fim, temos a pergunta do Samuel. Podemos, então, dizer que a Igreja medieval e sua construção institucional estava pautada no papado e nas querelas imperiais? Samuel, né? Obrigado, Samuel, pela pergunta. Samuel, é claro que essa problemática da relação entre igreja e Estado, que a gente pode dizer que está nascendo aí, ela vai atravessar todo o período medieval. Agora, eu não me arriscaria a dizer, pensando na chave de leitura que eu apresentei para vocês aqui da cultura política, desse conceito, de pensar esse conceito de cultura política na atividade tardia, eu não me atreveria a que os mesmos princípios que eu apontei da cultura política da antiguidade tardia, eles sejam válidos para a cultura política medieval. E até porque eu acho também que essa cultura política medieval também vai se modificar ao longo do período de 700, 800 anos, 1000 anos, um período bastante extenso. Mas, especificamente na tua pergunta aqui, sem sombra de dúvida, que as querelas, as discussões, os problemas entre o poder imperial e o papado na Idade Média, a gente pode considerar um capítulo dessa relação entre igreja e Estado, que está começando a ser escrita nesse momento da Antiguidade Tardia. Evidentemente que é um capítulo em outro contexto, né? Marcaria uma diferença clara de princípio, Samuel. O fato de que, nesse momento, eu não arrisco a afirmar a existência de um papado. Há um bispo de Roma, há até pretensões de alguns desses bispos de Roma, penso no caso de Damaso, por exemplo, né? Mas eu não arriscaria, nos meus textos eu não uso essa nomenclatura de papado para me referir ao bispado de Roma nesse momento da Antiguidade Tardia. Acho que essa realidade papal, inclusive institucional do papado, é uma realidade medieval. Isso já faz uma diferença significativa, né, nessa relação. Mas, sem sombra de dúvida, que os problemas, as querelas, as disputas entre os imperadores do Sacro Império e do papado, lá no séculos XII, XIII, nós podemos colocar como um capítulo desse livro que abordaria as relações entre igreja e Estado. Era isso, Danilo. Bem, temos mais uma questão, eu creio que pode ser a última, devido, claro, ao horário avançado, principalmente no horário de Brasília, que são quase 10 horas. Sim. A Vitória, ela pergunta: professor, nesta questão de poder ser tanto cristão quanto estar vinculado à cultura romana, esse discurso se transforma com um saque de Roma de costas e 10, uma vez que haverá uma grande produção escrita, tanto de autores pagãos quanto de cristãos sobre os culpados pelo que ocorreu na Cidade Eterna? A exemplo de Agostinho de Hipona, que vai defender que este evento ocorreu em virtude das práticas pagãs inexistentes. Nesse sentido, poderia comentar sobre como se deu essa transformação? Obrigado, Vitória, pela tua pergunta. Você toca num ponto, numa questão muito importante. Eu começaria respondendo a sua pergunta, que as repercussões do saque de Roma
demonstram o quanto os cristãos se identificavam como sendo romanos. Eu lembro de uma passagem muito conhecida, pelo menos para mim, que estudei durante muito tempo, o Jerônimo, em que ele diz, comentando o saque de Roma, ele tem a notícia bastante tempo depois, ele escreve um texto dizendo que para ele aquilo era o fim do mundo, né? Uma coisa impensável, né? Que ele ficou absolutamente arrasado. Então, essa repercussão, né, muito por parte, eu estou pensando primeiro por parte dos autores cristãos, né, é de um profundo lamento disso acontecer, né, repito lá o caso do Jerônimo, de identificar isso como um acontecimento que é terrível, né. Por outro lado, como vocês chamam bem a atenção, que isso vai ensejar, por parte de autores pagãos, uma acusação aos cristãos, dizendo, olha, nós, romanos, abandonamos os deuses tradicionais, e olha, viu o que aconteceu, esse Deus cristão não protege de nada, fomos aqui saqueados por Ararico. E é nesse contexto que a gente tem que ver, como você cita, a resposta do Agostinho, que é uma resposta absolutamente brilhante, né? Ele responde a isso escrevendo simplesmente A Cidade de Deus, que talvez é a sua obra mais potente, né? De maior fôlego, né? Fazendo essa distinção da existência de uma cidade terrena, que essa passa, né, da cidade eterna, que essa sim, que é o objetivo dos cristãos. Mas mesmo na posição do Agostinho, eu vejo, pelo menos a leitura que eu faço, é de que, claro, ele quer defender os ataques pagãos, a igreja, dos ataques pagãos, mas ele continua fiel, ele continua romano. Ele vai dizer, olha, tá, Roma, como qualquer coisa criada, ela vai perecer, né? Mas ela foi fundamental, né? Ela sem Roma, sem o Império, não estaríamos aqui, né? Então, eu entendo que a gente vai ter que esperar. Claro, 410 tem um impacto grande, mas nós vamos ter que esperar as grandes migrações germânicas, ou bárbaras, como vocês preferirem, do quinto século, a reconfiguração do Ocidente europeu nos reinos romanos germânicos, para que você comece a deslocar a identidade cristã de ser uma identidade romano-cristã. Isso, apesar do impacto de 410, entendo que essa união, essa identidade romano-cristã permanecerá. E aí, de novo, vou apelar ao Danilo, que conhece bem essa realidade lá da Península Ibérica, né? De como que, com a chegada, seja de visigodos, de suevos, né, essa elite, pelo menos a elite, se identifica ainda mais como sendo romana e cristã, ainda mais diante de povos que são germanos bárbaros, como vocês preferirem, repito, arianos, né? Então, acho que essa transformação, essa transformação de dissociar a identidade cristã da identidade romana, ela vai demorar um certo tempo e talvez essa dissociação nunca de fato tenha acontecido, né? Porque, afinal de contas, o centro dessa cristandade vai ser sempre Roma, né? Essa igreja vai ser sempre a Igreja Apostólica Romana. Então, Roma vai estar sempre ligado a essa identidade cristã de uma maneira ou de outra, né? É claro que talvez nós possamos dizer que de uma identidade romana cristã
passaríamos uma identidade cristã romana, né? Mas essa ligação entre o cristianismo e Roma, eu acho que é algo que, de longa duração, que permanece, apesar desse impacto duro que foi o saque de Roma de 410. Bem, obrigado, Vitória. Obrigado, Marcos, também pelas colocações. O nosso público sempre é muito bem afiado com as perguntas, então sempre tem perguntas diversas sobre vários temas e, digamos, de arcos cronológicos bem gigantes, como, por exemplo, hoje tivemos perguntas desde a época pagã até mais ou menos o século VI. Então, as perguntas são bem gerais mesmo. Mas agradeço a disposição em respondê-las pacientemente. Bem, pessoal, então, não tendo mais um questionamento, vamos dar por finalizado o debate de hoje. Agradeço a participação de todos e aproveito para deixar o convite para o debate da próxima terça-feira, dia 4 de agosto, com o título Reino Antigo, do Esplendor das Pirâmides às Conspirações Palacianas, apresentado pela professora Maria Tereza Davi João e debatido pela professora Érica Rodrigues de Manar Ramos. Mais uma vez, Marcos, mais uma vez, Kelly, agradeço imensamente a presença de vocês, mesmo que virtualmente aqui na Universidade Federal de Rondonópolis, e agradeço todo o debate que vocês nos propiciaram essa noite, sempre fazendo esses diversos links entre a antiguidade tardia com a atualidade. Muito obrigado novamente. Danilo, eu agradeço, só vamos esperar passar a pandemia para a gente poder se ver, né? Fazer um debate presencial, não só virtual aí. Tá? E que você seja bem-vindo sempre que você vier aqui, a gente está aqui, tá? E que a gente possa se ver pós-pandemia e aproveitar um pouquinho mais, né? Porque esse isolamento está ficando difícil aqui. Um abraço, e um abraço a todos. Obrigado, Kelly. Danilo, obrigado aí. Um abraço ao pessoal de Rondonópolis, gosto muito de Rondonópolis, né? Fiquei contente porque vocês viraram universidade, mas fiquei triste porque eu vou menos aí. Fui a Rondonópolis algumas vezes, aí pela universidade, em debates, e é uma cidade que eu gosto muito. Muito obrigado, Danilo. Se cuidem todos, né? E até terça-feira. Grande abraço a todos. Valeu, Danilo. Um grande abraço e até a próxima, gente.